Vamos de história? Então, abra sua apostila. Então, vamos de história. Na página 39. E aí, nós viemos estudando sobre os refugiados. E na aula passada, nós vimos que uma das maiores dificuldades quando o refugiado chega em algum lugar pedindo asilo é a fala, é a língua para ele se comunicar. E outro problema também é a perda de documentos durante a saída dele do país. Por que essa saída acontece, né? Por questões de cor, por questões de guerra, por questões religiosas. Então ele prefere sair do país de origem para não morrer devido a essas guerras que vêm acontecendo. E aí nós vimos um pouco dos refugiados, depois nós vimos a construção, a mudança que houve em Salvador, que era dividida em cidades altas e cidades baixas. Em cima ficavam os prédios mais importantes, como os fortes e as fortalezas, e embaixo foi se criando a cidade. Hoje a cidade pode ser visitada através de ladeira ou o uso do elevador Lacerda. Depois nós vimos que houve mudança no Rio de Janeiro. Então, teve a retirada de morros que foram criados, os aterros, para ser construída a ampliação da cidade. Então, nessa ampliação da cidade, apareceu prédios minúsculos com o aumento da população, que tiravam a estética da parte rica da cidade. Esses prédios que tinham pessoas com baixa renda, naquela época eram chamados de cortiços. E com o alargamento das avenidas, essas pessoas tiveram que sair dessas casas e foram construir suas casas nas encostas dos morros. E deu-se a origem às favelas. Então, nós chegamos até aí. E aí, nós vamos entrar hoje na construção de muros, que é algo que alguns países estão fazendo para que as pessoas não furem a fronteira para entrar no país sem autorização. O que é fronteira? É aonde acaba um país e começa o outro. E aí você precisa de autorização para entrar naquele país. Você não pode chegar lá chegando, cheguei. Não, você tem que ter autorização para entrar e ficar por um tempo, ou para trabalhar, ou para estudar nesse país, tá? Existem lugares em que há divisões muito claras, com muros e grades. Um deles, o último agora, foi o muro que foi construído nos Estados Unidos, tá? Esses muros podem ser criados não só por questões de segurança, quando ocorrem guerras, mas também para impedir que pessoas de diferentes lugares circulem livremente. Então, precisa-se ter o controle de que essas pessoas estão entrando no país. Entre os Estados Unidos e o México, por exemplo, existem diversas barreiras para impedir que os mexicanos entrem nos Estados Unidos sem autorização do governo estadunidense. Isso ocorre porque muitos mexicanos se deslocam ilegalmente, sem autorização, para os Estados Unidos em busca de oportunidade de trabalho e melhores condições de vida. Então, nós temos aí uma barreira que foi construída na Califórnia e vocês podem ver que além da construção do muro, tem uma cerca em cima, para que as pessoas realmente não pulem. E tem gente que tenta pular, tá? A construção de barreiras pode criar muitos problemas sociais, já que ela impede a livre circulação das pessoas.
Além disso, a existência de muros em áreas de fronteira muitas vezes agrava o preconceito entre as populações dos países envolvidos. Toda vez que se tem o preconceito, sabe o que é preconceito? É quando você diz assim, não vou, aquela pessoa ali, ai, eu não ficaria perto dela. Então, pode ser de um país, pode ser sobre cor. Então, se chama preconceito de outro país, nós damos o nome de xenofobia. Então, esse preconceito em relação aos estrangeiros, quando você não gosta de um estrangeiro, pode ser ele de onde vier, se chama xenofobia. Então, nós não vamos trazer para a sala reportagem, isso aqui seria um trabalho de grupo. E aí vem um texto falando sobre a xenofobia. Se você já tinha escutado que o preconceito que eu não tenho xenofobia, sobre estrangeiros, de qualquer lugar do país. Argentino, mexicano, africano, qualquer lugar. Chegou um estrangeiro perto de você, você faz assim, não gosto, não vou me misturar com essa pessoa. Isso se chama xenofobia. Então, primeira atividade do meu terceiro ano hoje é a página 40 e 41, ok? E aí nós temos os refugiados, que são as pessoas que conseguem asilo no lugar que é pedido. Então, um fenômeno que está se tornando cada vez mais comum no mundo é o dos refugiados. Os refugiados são pessoas que estão vivendo fora de seus países por questões de segurança. Muitos deles deixam seus lugares de origem fugindo de guerras ou perseguições motivadas por preconceito em relação à cor de pele, religião ou visão política. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a quantidade de pessoas refugiadas ou em deslocamento no mundo é cerca de 70 milhões de pessoas. Para saber mais da questão dos refugiados no mundo, vamos ler o texto a seguir. População de refugiados só cresce. Segundo a Acnur, órgão das Nações Unidas para Refugiados, o país que mais gerou refugiados foi a Síria. Mais de 824 mil pessoas saíram daquele país que está em guerra interna. Quando partem, os refugiados costumam enfrentar longas caminhadas ou travessias em que correm o risco de vida. Muitos morrem pelo caminho, tá, gente? Preconceito? Não. Essa onda de chegada de refugiados tem provocado reações preconceituosas de algumas pessoas, que os consideram uma ameaça. Para elas, eles estão ali para roubar seus empregos ou trazer problemas de segurança a seus países. A pessoa chega por motivo de saída de guerra. Então, as pessoas não gostam porque ficam preocupadas de trazer a guerra para seu país. Ou por questões religiosas. Não quer seguir a religião que lá, né, é mandada. Então, chega aqui, acha que vai ser ameaçado de morte, vai ameaçar outras pessoas. Então, tem toda uma preocupação sobre as pessoas que chegam pedindo refúgio no nosso país. A tia Jana está falando do Brasil, tá? É importante pensar primeiramente na questão humanitária. Essas pessoas estão sofrendo e não escolheram passar por tantas mudanças. Se tivermos empatia com os refugiados, se conseguirmos nos colocar no lugar deles, muito desses, preconceito pode cair por terra e descobriremos que temos muito a aprender com eles. E aí vocês vão conhecer a história de uma menina
que saiu de sua casa depois que caiu uma bomba no seu lar. A tia Jana não vai contar para vocês quem é. Vocês vão ler. É uma história, é um depoimento de uma refugiada na página 43. Ela tinha seu lar, sua família, e algo aconteceu e mudou a vida dela. Então, está com vocês o texto para vocês estarem lendo. É um depoimento. Nós já estudamos em português, que é depoimento. A pessoa conta algo sobre a sua vida e ela vai contar o que aconteceu com ela, tá bom? A atitude corajosa de Ujra inspirou muitas pessoas e sua história ganhou grande comoção mundial. Hoje ela e sua família vivem na Alemanha. Não vou contar para vocês o que aconteceu com ela, vocês vão ler na página 43. Um país que permite a entrada controlada de refugiados. No entanto, a quantidade de refugiados que não conseguem abrigo ainda é muito grande. Em 2016, no Rio de Janeiro, primeira vez existiu uma equipe formada apenas por refugiados nas Olimpíadas. Esse acontecimento foi muito importante, pois ajudou a chamar a atenção internacional para a questão dos refugiados. Em 2018, o Comitê Olímpico Internacional, tem a sigla dele aí, anunciou que a equipe também participaria das Olimpíadas de 2020 em Tóquio, no Japão. A entrada de refugiados em países divide opiniões. Muitas pessoas querem ajudar e compreendem que é importante acomodar refugiados que precisam de ajuda e abrigo. Outras consideram uma espécie de invasão e lutam para que os governos não aceitem a entrada dessas pessoas. Em alguns países, os refugiados precisam morar em regiões muito específicas, os chamados campos de refugiados. Então é um terreno enorme, onde é montado várias tendas, sem saneamento básico, sem nada, e aí eles são colocados ali, tá? Que não oferecem condições adequadas para que as pessoas vivam com dignidade por muito tempo. Então, esse campo de refugiados é no norte da Grécia. As pessoas moram de maneira improvisada, então eles vão dando um jeito nas coisas. Nesses acampamentos, alguns desses campos existem há muitos anos e novos estão se formando em diversas regiões da África, da América, do Oriente Médio e da Europa. Então, precisam de ajuda, precisam ser vistos pelas pessoas. Então, o que você faria no lugar de um refugiado que precisa defender não só sua vida, mas também a da sua família? Então, a questão dos refugiados não é recente. Ao longo da história, muitas pessoas foram obrigadas a abandonar suas terras. Porém, nas últimas décadas, quer dizer, 40, 50 anos aí, décadas é um conjunto de 10 anos, que nós já vimos, isso está se agravando e o número de refugiados está crescendo. Além das guerras e conflitos, as transformações ambientais e a pobreza estão contribuindo para ampliar o número de refugiados no mundo. No Brasil, há também muitos refugiados, sobretudo do Haiti e da Venezuela. No caso dos haitianos, muitos passaram a chegar ao Brasil após a organização de missões de ajuda lideradas pelo governo brasileiro entre 2004 e 2017. No caso dos venezuelanos, a migração ocorreu em razão da proximidade geográfica,
pois o país entrou em uma grave crise política e econômica desde 2017. Ainda continuam, tá? Ainda não conseguiram colocar a Venezuela plenamente no seu lugar. É importante entender que a história da humanidade é repleta de casos de deslocamento de povos pelo mundo. Não é só o Brasil que recebe os refugiados. Foi assim que todos os continentes foram povoados. Hoje, muitas pessoas passam por situações difíceis e precisam abandonar suas casas e suas terras, buscando uma vida de paz longe de seu país de origem. Por isso é importante que os países que vivem em paz se organizem para receber essas pessoas. Os refugiados podem contribuir muito para o crescimento do país e podem ganhar muito com isso. E aí, vocês vão fazer a página 46, que é a atividade de vocês. Na página 47 tem as crianças refugiadas. Como que elas vivem? Então, não é para fazer pesquisa. Vocês só vão pensar aí o que a tia Jana vai ler para vocês. Como vimos, o número de refugiados está crescendo cada vez mais no mundo. Muitos desses refugiados são crianças, como mostram as fotografias a seguir. E aí, nós não vamos fazer essa atividade. Essa atividade seria sobre as crianças refugiadas. A última reportagem que a tia Jana leu sobre as crianças refugiadas foi a lei que o presidente dos Estados Unidos sancionou, que depois ela foi derrubada, que as crianças fossem separadas dos pais na entrada do país. E as crianças eram colocadas em abrigos, sem os pais, sem conhecer ninguém, né? Dependendo ali, não tinha um cuidado que uma criança deveria ter, e os pais seriam colocados em outro acampamento, em outro lugar. E aí, até hoje, ainda se procura, se tem criança, sem encontrar o pai e a mãe, tá? Algumas delas, eu acredito que não tenha nem sobrevivido. Porque como você vai ficar no lugar sem ter saneamento básico, muitas das vezes a refeição é um dia, né? Uma vez por dia, não conhece as pessoas, não sabe a língua que está sendo falada e sem seus pais. Então, é uma preocupação também quando a família se desloca para outro país com crianças. E aí nós temos a página 48, que é a atividade para vocês, e a 49. E a última atividade da nossa apostila de história, fechando, página 50 e 51. Então, encerramos a nossa apostila do material de história. O texto para conectar, a tia Jana já tinha dado na semana passada, na aula passada, inclusive ela foi avaliativa, ela avalia 5 pontos, tá bom? Então, mais uma apostila e mais um pedaço fechado. Então, bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima. Um beijo, terceiro ano. Tchau, tchau.